Bem, havendo número legal, eu declaro aberta a sessão. Eu indago dos senhores membros se há alguma emenda à ata da sessão anterior. Aprovada sem emenda. Expediente. À vontade. Expediente. Ofício da Excelentíssima Senhora Esbardora Maria Zeneide Bezerra. Senhor Presidente, em face da gravação do documentário Meio Ambiente e Sustentabilidade do CNJ, promovido e desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, no Ecoposto de Nísia Floresta e Fórum, onde seremos entrevistados juízes Marcos Vinícius e Fátima Soares, as crianças 150 da rede pública de Nísia Floresta e 5 crianças vencedoras do concurso sobre o elefante verde na comarca de Currais Novos. Na ocasião, serão realizadas palestras para crianças, filmes ambientais, caminhada ecológica e plantações de mudas de aves acompanhadas por um biólogo do IDEMA. Encerrada a produção, será visitada à tarde fora do estado da Zona Sul. Portanto, com tais esclarecimentos, não poderei me fazer presente à plenária no dia 20 do corrente, atenciosamente. E ainda o ofício do excelentíssimo senhor juiz de direito, Ricardo Tinoco de Góes, leio no que interessa ao pleno. Senhor presidente, é com imensa satisfação que informo Vossa Excelência e aos seus demais pares que no dia 22 de fevereiro de 2013, na sala de defesa de teses do campus Perdizes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, submeti minha banca pública de defesa de minha tese de doutoramento, intitulada Democracia Deliberativa e Jurisdição, a legitimidade da decisão judicial a partir e para além da teoria de J. Habermas, sendo ao final aprovado com nota 10 e com isso obtido o título de doutor em Direito, conforme atestam a ata da respectiva banca e o certificado final de conclusão do curso, cuja cópia se encontra sem anexo. Ressalto que a presente comunicação visa exclusivamente justificar esta Corte de Justiça o atingimento da finalidade a qual se destinou a concessão de licença especial que me foi outorgada pelo prazo de 2 anos por força da portaria 1272 desta presidência. Somente, excelência. Ordem jurisdicional. Conferência e assinatura de acordos. Desembargador Amauri. Não tenho, excelência. Doutor Guilherme. Não tenho, excelência. Desembargador Judite. Doutor Eduardo. Também não. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu tenho em mesa a leitura de acordo do mandato de segurança liminar de número final 7413, onde foi impetrante Banco do Brasil, impetrado juiz da Vara Única da Comarca de Guaretão, litígio consorte passivo, BV e outro, representado pelos genitores. Advogado respectivo, Luiz Fernandes Zé Torres e outros, e Lucas Fernandes Nunes. Relator desse processo foi o desembargador João Rebouças. Eu fui o redator para o acordo, senhor presidente. Não sei se será conveniente ler, pelo menos, a emenda. Pode ser. Então, eu digo o seguinte: civil e processual civil, mandado de segurança em face de ato jurisdicional. Disposição sobre numerário vinculado a juízo de outra comarca, sem deslocamento prévio de competência. Afronta ao princípio do juiz natural, à segurança jurídica e aos delineamentos processuais inerentes à espécie. Afastamento do princípio da perpétua jurisdicionis, de modo a atender o melhor interesse do menor, entre parênteses, mudança de domicílio, que somente pode ocorrer com o anterior deslocamento do feito ao novo foro, tido como competente. Conduta repercutente na esfera jurídica do impetrante depositário, por ficar à mercê de ser responsabilizado por situação que não deu causa. Poder dever de proteger a coisa depositada, evitando o desvirtuado comprometimento da condição de fiel guardião. Ilegalidade caracterizada, direito de certo evidenciado, posicionamento doutrinário e precedentes do STJ, concessão da segurança, senhor presidente. E aqui eu leio, dizendo que foram vencidos o desembargador João Rebouças, Vivaldo Pinheiro, Maria Zeneide Bezerra, Gustavo Marinho, Assis Brasil e Expedito Ferreira, que é denegável. Resumidamente. Em discussão, aprovado. Ainda tem, excelência? Eu não, senhor presidente. Agradeço. Desembargador Amilcar. Não tem, excelência. Leitura de acordo. Desembargador Vigílio. Não, excelência. Doutor Gustavo. Eu não, excelência. Doutor Assis Brasil. Não tem, excelência. Novos julgamentos. Feitos que independem de pauta. Mandado de segurança. O de número 1 não pode ser julgado. Está com pedido de vista do desembargador Cláudio Santos, que se encontra de férias. O de número 2. Mandado de segurança 2012-13465 da relatoria do doutor Assis Brasil, suspeição de desembargador João Rebouças. Após o voto do relator, em consonância com o parecido do Ministério Público, denegando a segurança,
Pediu vista dos autos antecipadamente, o desembargador Saraiva. Os demais desembargadores declararam aguardar o voto de vista. Está em mesa, excelência? Em mesa, senhor presidente. Uma palavra, excelência. O processo está identificado por Vossa Excelência. Eu devo dizer que fiz uma análise bem percussiente da matéria. Não encontrei elementos outros que viessem a desfigurar o que foi assentado pelo eminente desembargador Francisco Brasil, Queiroz e Silva, até porque, como feito, me pareceu um substituto de uma ação mais adequada à espécie. De sorte que, não tecendo maiores comentários, eu devo dizer que eu acompanho o eminente relator. Desembargador Mauri. Esse é qual seria a matéria? Apenas para relembrar. Pois não, excelência, é um oficial que foi Sim. Foi da quarta-feira passada. Foi de quarta-feira passada. Também, Doutor Guilherme. Acompanha, excelência. Desembargador Judite. Doutor Eduardo. Também. Desembargador Expedito. Desembargador Raí Bolsas. Desembargador Vivaldo. Saraiva já voltou. Desembargador Amilcar. Excelência, eu estava em correção quarta-feira passada, não participei. Não está habilitado. Okay. Desembargador Vigílio. Também não está habilitado. Doutor Gustavo Marinho. Acompanha, excelência. Doutor Assis Brasil já voltou. Okay. Eu chamo o mandado de segurança 2012-14-692 da relatoria do desembargador Amaury Moura Sobrinho. Está em mesa, excelência? Está, senhor presidente. Uma palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, esse mandado de segurança e os demais da minha relatoria estão logo a seguir na nossa sexta pauta, o 4714, o 5602 e o 6608, todos eles tratam da mesma matéria. E, se Vossa Excelência permitir, nós poderíamos julgar em bloco. É o 3, desembargador, é o 3. O 3, o 4, o 5 e o 6. 4, 5, 6. Vamos julgar em bloco. Pode jogar em bloco. Eles tratam de militares da reserva. Mas a questão aqui discutida já foi enfrentada por várias vezes nesta corte e já tem recebido o entendimento pacificado quanto ao assunto, que trata exatamente da implantação dos reajustes dos servidores estaduais em decorrência da Lei Complementar Estadual 431 de 2010, daqueles 30% que foram implantados no primeiro momento e o restante que ainda não foi devidamente implantado, sob o argumento, dentre outros, por parte do Executivo, de que se implantasse, o Executivo estaria a descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Essa matéria já tem, como disse, vários precedentes na casa. Eu estou concedendo a segurança, determinando a implantação imediata, fazendo uma pequena ressalva à questão do meu entendimento pessoal da implantação imediata, mas nesses casos, porque no primeiro debate que houve aqui eu fiquei vencido quanto a essa questão, que entendia que deveria ser após o trânsito em julgado, mas a matéria é superada, Excelência. Estou aderindo aqui à douta e sábia, e sempre a maioria da Corte, que determinou, que entendeu que essa plantação deve ser de imediato. E digo eu o seguinte: Constitucional Administrativo, no primeiro caso, impetrante Jefferson de Oliveira Colares, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Constitucional Administrativo, processual civil, mandato de segurança, preliminar de decadência do direito do impetrante, relação de trato sucessivo, rejeição. Essa preliminar só tem no primeiro processo, o demais ela não foi arguída. Mérito, pleito de implantação do acréscimo pecuniário instituído na Lei Complementar Estadual número 431/2010, ausência de inconstitucionalidade face ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, exceção estabelecida pelo artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, princípio da legalidade violado, precedência desta Corte, implantação imediata das vantagens no contra-cheque do impetrante, concessão da segurança. O que eu faço concorda ao parecer da 7ª Procuradoria de Justiça. Alguma divergência? Senhor presidente, eu peço a palavra, senhor presidente, para dizer que é um servidor da ativa, não é? A ação foi proposta não somente contra o secretário da administração, porque no processo seguinte eu vou voltar àquela discussão.
Agora, eu discordo do desembargador Maurício, senhor presidente, no sentido de que essa implantação só deva ocorrer com trânsito em julgado. É uma tese que eu venho sustentando de há algum tempo e eu gostaria de registrar nesse sentido. Parece que o desembargador Maurício ressalvou apenas, não foi, desembargador Maurício? Ressalvou apenas, mas ele é imediato. Mas já direi a maioria, já desde processos anteriores. Você entende que... Só deve ser implantado após o trânsito em julgado. É diferente, é diferente. Tá certo. Porque no primeiro momento, como disse Vossa Excelência, esse era o meu entendimento. Assim como nós decidimos ainda na questão do GTNS. Mas a Corte entendeu que, neste caso, há uma particularidade que não pode ser apreciada da mesma forma como foi nos casos de GTNS. No primeiro debate, eu fiquei vencido, acompanhado de alguns colegas, não fiquei sozinho, alguns ainda me acompanharam, mas a maioria entendeu que, neste caso, devido à particularidade que o caso encerra, isso a concessão deveria surtir efeitos imediatos. Então, após o primeiro paradigma, o primeiro e o segundo foram até dois mandatos de segurança coletivos, não é? E para evitar exatamente essas decisões sempre contraditórias e me rendendo à maioria, eu faço somente a ressalva do meu entendimento pessoal no meu voto, mas acompanho aí a maioria nesse sentido, ok? Então, no caso, o desembargador Saraiva concede parcialmente para a implantação após o trânsito julgado. Perfeito, senhor presidente. Okay? Muito obrigado. Eu chamo o número 7, Virgínia. Não, o número 4. Convocada, não está presente. O número 4, senhor presidente, eu queria discutir não? também. Mas são iguais, Excelência. São iguais. Mas tem outra matéria aqui, é a questão da presença da não presença do secretário de administração. É o número 6, né? Qual é o caso? É o número 6. Porque é o 4. É o 4? O MS foi proposto, tem como império tão somente o presidente do IPERN. Eu entendo que o secretário de administração deva figurar no POCA. Daí porque me parece que eu já sou vencido, mas eu insistirei na tese, eu quero levantar essa preliminar. Preliminar de ilegitimidade. Já. Mas eu insisto na tese que eu acho. Preliminar, você porque não já se encontra. Eu estou denegando hein? a segurança por falta de desenvolvimento válido e regular do processo. Passada, Excelência, nós debatemos aqui e a Corte entendeu que deve ser excluído. Sim, mas isso não quer dizer que eu devo aderir naturalmente à Corte. Eu permaneço com esse pensamento. Mas Vossa Excelência não acha mais produtivo ressalvar a É posição... vencido, mas... Eu estou dizendo, Vossa Excelência não acha mais produtivo para ressalvar a posição de Vossa Excelência nessa situação? Não, Excelência, eu tive algumas experiências não boas nesse sentido, e porque a coisa evolui, muitas vezes tende a se modificar, e fica tão somente na ressalva. Eu prefiro manter, inclusive juntando... Excelência. Inclusive juntando as razões as razões do voto vencido, o 4, o 5... Na posição do pleno... O 4, o 4, o 5... Sim, é o 6 da pauta. Não, nós estamos discutindo o 4 agora. O 4. Qual é o número do processo, Excelência? É o processo 2012, número 4. 14, 714. É o 4714? 714. 4714. Mas ele apontou o presidente do IPE. Vossa Excelência quer incluir o secretário de Eu entendo, desembargador Maurício, que tem que ser as duas autoridades por se tratar de um ato complexo, não é só de uma autoridade. Porque isso aqui é militar da reserva. Pretende chamar ao processo quem não foi chamado pelo próprio autoridade. Exatamente, Excelência. E quando a própria autoridade coatora não declinou... Perfeitamente, senhor. Perfeitamente. Aí no caso aí diria o quê? Abrir que prazo para proceder à O convocação. tribunal vai de ofício mandar chamar a lista. Vossa Excelência me permite, senhor presidente? Permite, Excelência. Trata-se de mandado de segurança Qual é a prioridade de Vossa Excelência? impetrado por José Gomes da Silva, policial militar da reserva, em face de ato de homicídio do presidente do IPERN, consubstanciado na inércia em proceder à implantação em seus proventos do novo modelo remuneratório da Lei 4.632. Todavia, observa haver o impetrante se descurado em chamar o litisconsorte passivo necessário, qual seja o secretário da administração. Ora, como sabido, o presidente do IPERN é o responsável pelo gerenciamento do benefício previdenciário dos policiais militares da reserva e pensionistas, como se vê das literadas disposições do artigo 41F da Lei
308/95. Por outro turno, compete ao secretário de Administração e Recursos Humanos a elaboração das folhas de pagamento da administração direta e indireta do Estado, artigo 37.8 da Lei Complementar 163/99, bem como, aí é que eu chamo a atenção da Corte, e perdoem por estar insistindo na tese, bem como qualquer alteração mencionada ao benefício previdenciário dos aposentados, parágrafo 1 do artigo 95 da Lei Complementar 3805. Diante disso, tanto o presidente do IPERN quanto o secretário de Administração do Estado do Rio Grande do Norte devem figurar no polo passivo do presente uripe, pois ambos são os sujeitos passíveis de suportar os efeitos oriundos do julgado em caso de procedência. Assim, ante a expressa disposição legal acima referida, eu disse expressa, deveria ter sido procedida a emenda da preambular com o devido acréscimo do litisconsórcio passivo necessário, secretário de Administração, consoante apregoado pelo STJ. Eu trago exatamente, nesta linha de pensamento, o ministro Humberto Martins, agora de maio de 2012. E pediria vênia para não ler. É bom que leia, Excelência. Hein? O mandado, Vossa Excelência poderia ler? Pois não, Excelência. Administrativo, processual civil, recurso ordinário, mandado de segurança extinto sem apreciação do mérito. Errônea indicação da autoridade coatora, emenda inicial, ausência de alteração da competência, possibilidade, precedentes, apreciação do mérito do artigo 515, parágrafo 3º do CPC, inaplicável, precedente do STF, RS 621.473, Distrito Federal, devolução à origem, cuide-se de recurso ordinário interposto contra acordo do Tribunal de Origem que extinguiu o rito impetrado contra a indicação de data para a votação do processo administrativo disciplinar. A Corte de Origem localizou que a impetração deu-se com indicação errônea da autoridade coatora. Ele diz, 2. É possível que haja emenda de petição de feito mandamental para retificar o polo passivo da demanda, desde que não haja alteração da competência judiciária e as duas autoridades fizerem parte da mesma pessoa jurídica de direito público, exatamente o secretário de Administração e o presidente do IPERN. Ele cita aqui precedente no agravo regimental número tal, do relator do ministro Hermes Benjamin, segunda turma. Cita outro precedente do ministro Hermes Benjamin, também da segunda turma de 2011. Um agravo regimental no resto, da relatoria do ministro Arnaldo Esteto, primeira turma. E agravo regimental no 1076 do Maranhão, relator pelo ministro Luiz Fux, da primeira turma. Agravo regimental provido, tal, 25 de 5 de 2012. Então, naturalmente, mutatis mutandis, a matéria que eu acho tem similitude com o presente. E como sabido, senhor presidente, o não suprimento do aludido vício repercute na impossibilidade de análise meritória do mandamus, tornando o comando judicial ineficaz, consoante o preceito incerto no artigo 47 e seus parágrafos do CPC. Permissa venha. Artigo 47. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsórcios no preciso. Parágrafo 1. O juiz ordenará ao autor que promova a citação tal. Traga ainda, senhor presidente, a terceira turma, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, também agora de 2012. Ele diz, reconhecida a existência de desconsórcio necessário pela Corte de Origem, em decisão que não for objeto de impugnação e não providenciado o ato citatório pelos impetrantes, é de irrigor a extinção do processo em ação do mérito. É isso que eu estou propondo. Trago no mesmo sentido o ministro Arnaldo Estevam. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aqueles que podem ter suas esferas jurídicas afetadas, é o caso, o secretário da Administração, não é só o presidente do IPERN, aqueles que podem ter suas esferas jurídicas afetadas por decisão a ser proferida em mandato de segurança, devem ser chamados a ingressar na lide na condição de litisconsórcio passivo necessário. Aqui, senhor presidente, foi 3 de 3 de 2009. E complementando o raciocínio, a pesquisa que nós buscamos fazer, até encontramos também aqui um acordo do Tribunal de Justiça do Maranhão, quando ele processual civil, mandato de segurança, litisconsórcio passivo necessário, intimação do impetrante ao efeito de promover a citação de desconsórcio necessário, ausência de manifestação interesse do artigo 47, exatamente também nesse sentido. Então, desta feita, ante a ausência de pressuposto de condição de desenvolvimento regular do processo, denega a segurança. Respeitado naturalmente o entendimento diverso, não quero aqui nenhum confronto com a Corte.
Quero tão somente externar e assegurar meu posicionamento. Pois não, Vossa Vossa Excelência. Excelência denega a segurança? É, por extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de litisconsórcio passivo necessário. É isso, Excelência? Porque nessas situações, pela lei nova, é denegação. É, Sim, porque... não, eu É sei. denegação. Eu sei, é porque... Uma palavra, Tá, Excelência. relator. No início da leitura do voto do embargador do eminente, do embargador Saraiva Sobrinho, Sua Excelência fez referência à possibilidade de emenda da inicial. Eu pensei que Sua Excelência fosse caminhar nesse sentido, porque traz uma jurisprudência do STJ no sentido de que a errônea indicação da autoridade que atua no nome do mandado de segurança É omissão, digamos. Não poderia, naturalmente, no que eu também, com todas as vezes, não concordo, quando muito se determinar que o impetrante emendasse a inicial no sentido de chamar a lide o litisconsórcio passivo necessário. Por isso que eu perguntei a conclusão do voto do desembargador Saraiva. Então não há, que eu imaginei inicialmente que Sua Excelência ia caminhava no sentido do entendimento de se chamar ali porque isso supriria a eventual omissão, se acaso o tribunal assim entender, né, e traria um prejuízo menor ao impetrante. Mas, não obstante essa argumentação, Excelência, eu mantenho o meu entendimento. Perfeito. No primeiro momento, porque esta Corte, quarta-feira passada, já assentou a unanimidade de votos. A unanimidade, né, a maioria. Eu divergi também, Vossa Excelência divergiu? em vários momentos. Neste caso, quarta-feira passada? Em vários momentos, vários processos semelhantes. De um processo, acho que eu fui o relator. Hein? Eu fui o relator, acho que Vossa Excelência divergiu. Divigi, em todos eles. Inclusive conjuntado das razões parecidas E com essa. naquele caso, tanto mais grave, porque o secretário de administração foi chamado e o tribunal excluiu. Aqui sequer ele foi chamado. Aí foi daí eu divergi também, nesse outro Aqui aspecto. sequer ele foi chamado. E o tribunal fez exatamente por entender que se trata de uma autarquia com independência financeira e administrativa, em que o seu presidente, inclusive, tem o status de secretário, e por isso goza do foro privilegiado nos mandados de segurança que são aportados aqui, né, nesta Corte. E no caso em particular, senhor embargador Saraiva, senhores embargadores, foi concedido uma liminar e cumprida pelo presidente do IPE. Quer dizer, não houve dificuldade nenhuma por parte do IPE, do presidente do IPE, em cumprir a determinação judicial, e em nenhum momento a própria autoridade coatora chegou a dizer que não tinha condições ou que o ato fosse complexo e dependesse ainda de autorização ou da participação efetiva do secretário de administração. Então, ao contrário, ele defendeu o seu ato e informou, inclusive, que cumpriu a decisão liminar, a medida liminar então concedida, de forma que a própria autoridade coatora aqui não faz qualquer menção ou qualquer alusão à necessidade de se chamar a lide o secretário de administração, e muito menos que para o cumprimento dessa decisão haveria necessidade da intervenção em qualquer de uma de suas formas do secretário de administração. Por isso, senhor presidente, eu vou manter o meu entendimento. Rejeita a preliminar, né? Levantou com a preliminar, não foi? Não está nem como preliminar, porque eu estou no mérito. A Corte da No outra vez mérito, entendeu que era então, preliminar. Extinção do processo, deixa o crime da extinção Corte. do processo. Okay. Eu estou votando pela denegação. Não sei se Pode estar em debate. É interessante a matéria, porque, salvo engano, embargador Saraiva, inclusive na quarta-feira passada nós decidimos sobre isso. É que em alguns julgados que Sua Excelência faz menção, expressamente o superior está dizendo que aqueles que têm a sua esfera jurídica prejudicada, porque são as partes, não é a relação processual passiva. Ele emprestaria? Aqueles que, por exemplo, no concurso, eu fui classificado em 10º lugar. E em Petro Segurança,
Evidentemente que do primeiro ao nono pode ter a esfera jurídica prejudicada. Esses sim devem ser citados como desconforto passivo. Não para figurar. Perfeito, porque a esfera jurídica, no caso aí, é do próprio IPE que tem que ser sua independência financeira. Claro. Eu, salvo engano, eu acho que está vendo assim uma certa... Muito bem colocado, entendeu? E outra coisa... Aquele que não foi indicado na peça, além dos fundamentos já discutidos na... E era só implantação, né? Era só implantação só. Não havia modificação do A decreto. lição Só implantação. Eli Lopes e os doutrinadores nesse sentido, comezinha, me parece, os presidentes, no sentido de que a autoridade coatora é aquela que tem capacidade e condições de cumprir o ato. Sim, claro. No caso, já foi Eu cumprido. estou preocupado com essa posição superior, daqui a pouco o mandato de segurança vai se tornar só ordinário e ordinária mesmo. A segurança, quer dizer, começar a banalizar a segurança, já dá trabalho demais. A ordinária, imagine se a segurança for precisar. Exatamente. A autoridade para elaborar o ato ou desfazer, no caso, do mandato de segurança. Mas, e no caso, foi devidamente cumprido, uma demonstração evidente de que o presidente do IPE tem sim sua independência para, nesses casos, figurar no polo passivo sem necessidade de chamamento por todas as vênias de qualquer outro secretário de Estado. Então, alguém mais deseja usar a palavra? Então, por maioria, concessão da segurança, vencido o desembargador Saraiva, que denegava, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Eu peço a juntada das razões. Deferido, excelente. Inclusive no anterior também. O outro também, não é? Mesma coisa, ok? Também por maioria. Também por maioria, desembargador. O acórdão... O quinto também. Você não acrescenta... Tem o direito como publicado, né? Perfeito. Pois é, então, como publicado, ok. Senhor presidente, o quinto é no mesmo sentido. É a mesma coisa. Justamente foi em bloco, a gente já sabe qual a posição de Vossa Excelência e será proclamado nesse sentido, por maioria. Teve um terceiro, desembargador Amauri? Não, né? Tem um décimo que é meu. São 4. Eu acho que pula pro décimo. Só tem o quarto, o quinto é que não está a presença do secretário. O quarto, não é? Não, o terceiro está com a presença, o quarto não. Porque são só O quinto. ativos, O né? terceiro é dativo, sem problema. Foi o quarto e o quinto. Perfeito, Qual quarto e o quinto. 4 e o 5, que apresenta. É o sexto. O sexto está presente. Ele está presente, no caso aqui, com a exclusão, né, desembargador Amauri? Porque no caso do Foi com a governadora. Tá certo. Ok. O de número 7 não pode ser julgado, a doutora Virgínia não está presente. O 8º também não. O 9º também não. O 10º, mandado de segurança 2012-15-335 da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, está em mesa, excelência? Está. Com a palavra. Senhor presidente, me permita. Pois não, excelência? O sexto também é implantação com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado. Foi a posição em parte, né? Foi a proclamação inicial, foi nesse sentido. Que Vossa Excelência concedia em parte com a implantação após o trânsito em julgado. Obrigado. Foi essa proclamação. Doutor Eduardo. Pronto. Esse processo, ele é muito semelhante ao que foi julgado por mim na sessão passada. Trata-se do mesmo caso do desembargador Amauri, e que, ao final, começou, acho, o debate se excluiu ou não o secretário e de administração. E eu trago o mesmo voto e vou acrescentar esse voto que não tinha no voto anterior, que é a exclusão do secretário de administração, e vou apresentar a questão documental. Foi concedida a liminar, e o que é que aconteceu? Foi cumprida, e o secretário de administração, responde ao ofício que foi encaminhado a ele, responde: senhora juíza, em atendimento à notificação elencada nos autos do processo encaminhado a Vossa Excelência em anexo, desculpe, eu vou recomeçar. Em atendimento à notificação elencada nos autos do processo, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, as informações prestadas pela Coordenadoria de Folha de Pagamento da Copag SEAG. Então, a liminar foi cumprida e ela comunicou o cumprimento. Limitou-se apenas a dizer isso. E foi cumprida sem nenhuma contestação. Então, eu reitero o voto
que é o mesmo que foi aprovado, apenas com a divergência do desembargador Saraiva Sobrinho, reiterando como fundamentação que o artigo 95, que o desembargador Amilcar Maia, na primeira sessão que eu participei, invocou para manter e confirmar a competência do IPERN. E outra questão que agora foi que eu fiquei mais atento, que é a questão da implantação imediata. Eu estou votando pela implantação imediata porque houve a concessão da liminar. E, ao final, houve consta nos autos, aqui, como constava lá, um agravo regimental que eu julguei na passada prejudicado. Então, o meu voto é esse, que precede os anteriores. Da segurança, concessão imediata. Vossa Excelência mantém o secretário? Não, excluindo porque eu acho que começou o debate, não sei acho que já terminou em relação ao secretário. Na sessão passada, o pleno assentou nesse sentido. Foi. Aí eu estou apenas acrescentando a preliminar exclusão do secretário de administração, que não constava no voto, mas eu estou fazendo aqui. Bem, senhor presidente, nesse caso eu gostaria de pedir vista para examinar as anotações a uma divergência aqui, eu gostaria de examinar. Então eu vou tomar o voto, mas pode ficar à vontade. A não ser que Vossa Excelência esteja pedindo vista antecipada. Mas deixando os colegas à vontade, quem quiser votar não tem nenhuma dificuldade. Então, pediu antecipadamente o voto, pediu vista antecipadamente o desembargador Saraiva. Demais. Senhor presidente, apenas em relação ao processo anterior, apenas para esclarecer mais a um detalhe que eu havia esquecido, é que quando concedida a liminar, o próprio presidente do IPE, e não o secretário de administração, agravou regimentalmente e a Corte manteve a concessão. O presidente do IPE. Geralmente é quem faz o Ok. Vamos ao de número 11, mandado de segurança 2012-9216, da relatoria do desembargador Rivaldo Pinheiro. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, Excelência. Vai lá. Matéria também semelhada e conhecida da administrativa, mandado de segurança, decadência, uma ocorrência, seguro público inativo, enviado de serviços gerais, integrantes do grupo apoio facilidade da Secretaria de Estado da Administração, gratificação de parcelas de extinção por lei desde 93, transformação da verba nominal percebida pelo impetrante em vantagem pessoal, adequação percentual aos ditames da Lei Estadual 6.395/93. Direito líquido e certo, precedentes desta Corte, concessão da segurança. Ah, precedentes do desembargador meu, e é em consonância com o parecer ministerial. Alguma divergência? Concessão da segurança? Proclamado, concessão da segurança à unanimidade. Eu chamo de número 12. É o mandado de segurança 2012-14-649. Desembargador Rivaldo, continua com a palavra, Excelência. Constitucional, administrativo e mandado de segurança, juiz de admissibilidade positivo, servidores integrantes dos quadros da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte, oriundos do PANDER, também matéria conhecida. Reajuste remuneratório, sufragado na Lei Estadual 9.341/2010. Decadência afastada, implantação parcial, demonstração do direito de certa percepção das verbas resultantes. Legalidade detidamente comprovada, ato omissivo, incidência do princípio da legalidade precedente desta Corte, concessão parcial da segurança, conceito parcialmente de segurança, determina a implantação dos contra-cheques dos impetrantes, os acréscimos pecuniários previstos na Lei 9.341/2010, bem assim que se pague por meio de precatório requisitório os respectivos valores atrasados, né? Isso é em consonância com a 19ª. Alguma divergência? A unanimidade, concessão da segurança do termo do voto dos relatores. Show de número 13, mandado de segurança 2012-14-025, desembargador Rivaldo. Pedido do desembargador Atenei. Esse é semelhante ao que foram julgados pelo desembargador Amauri, é policial. Direito Administrativo, Constitucional, Processual Civil, Mandado de Segurança. Lei Complementar 463/2012, novo padrão remuneratório dos policiais militares, implantação somente em relação aos artigos, violação do artigo 13 da Lei Complementar 463/2012, o princípio da isonomia, possibilidade de reconhecimento do direito líquido e certo, inexistência de ofensa à lei de responsabilidade fiscal e ao texto constitucional, súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Tribunal de Justiça,
segurança parcialmente concedida. Aqui é exposto em consonância com o parecer do Ministério Público, concede parcialmente a segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinar a autoridade impetrada com o artigo 3 da Lei Complementar 463, 2012, sem efeitos retroativos, isto é, com efeitos apenas a partir da impetração. Todos de acordo com o relator? Ou não, presidente, o mesmo voto divergente. Pois não, excelência. Porque aqui não tem deferido. Isso. É. Isso. Eu quero deixar do secretário, né? Perfeito. Perfeitamente. Então, no caso aí, aquela mesma... Vossa Excelência está denegando, não é isso? É isso. Eu chamo o 14, mandado de segurança 2012 17 438 da relatoria do desembargador Saraiva. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. É a mesma matéria, né? Não, aqui é o presidente do IPE e o secretário da administração. Aí aqui é aquele momento que a Corte entende que o secretário da administração deve ser excluído, não é isso? Isso. Eu entendo pela manutenção. Está vencido. Tem. É porque a Corte entende que nesse caso ele tem que ser excluído. Mas é quando é legislativo. Esse aqui é pensionista de... Nativos são o presidente do IPE. Foi excluído. É. Ficou na sessão anterior, nós discutimos isso. E parece que foi excluído o desembargador Maurício. Foi. Excluído. No caso de inativos. Dos inativos, tá? Que é a posição justamente do pleno na sessão de quarta-feira. Não. Hein? Não, no caso 3, porque os ativos, a autoridade de coatura é realmente secretário. Somente. Ah, dos ativos, né? Que são os dois. Contra o IPERN, É que são os dois. é que a Corte entende, no caso dos inativos, que é uma autoridade impetrada. O presidente, os ativos, o secretário de Estado, os inativos, o presidente do IPERN. Do IPER. Então aí, senhor presidente, eu estou mantendo. Naturalmente alguém vai arguir essa exclusão. Ok. Não é? Não sei. No caso, Vossa Excelência... Eu estou julgando procedente. Né? Estou concedendo a segurança, principalmente no todo, pela presença de ambas as autoridades. Está concedendo a segurança para a implantação após o trânsito em julgado. Não é isso? Desembargador Amilcar. Não, aqui é pensão, senhor presidente. É pensão? É pensão, é pensionista, casada com militar. É a mesma coisa do IPER, né? Do IPER. Com os precedentes, levantando a preliminar, não é de exclusão do secretário, né? Porque é pensionista. Vossa Excelência está com implantação imediata ou após o trânsito julgado? Imediata. Imediata. Neste caso, é pensionista. Apenas a preliminar de exclusão do secretário da administração, mas a concessão da segurança para implantação imediata, e Vossa Excelência continua como relator do acordo. Sim. Ok? Eu pediria só um tempo para não dar por... Fica à vontade. Na próxima sessão, Vossa Excelência apresentará o acordo. Todos de acordo? Com a proclamação? Para refazer o voto. Eu chamo o mandado de segurança número 15, 2012, 5002, relator desembargador Amilcar. Está em mesa, Excelência? Com a palavra. Você abriu. João Batista Félix da Silva, impetrado secretário da Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de concurso público. Eu vou ler apenas a capitulação da ementa, que eu acho que ela já é elucidativa sobre o que se trata o presente mandamos. Concurso público, candidato aprovado dentro do número de vagas, ausência de preterição, inexistência de contratação precária, momento da nomeação a depender da discricionariedade da administração, observado o prazo de validade do certame e a ordem de classificação, direito líquido e certo não demonstrado, uma vez que o certame ainda não perdeu a validade, está dentro daquele prazo permitido. E voto pela denegação da segurança. Denegação da segurança. Alguma divergência? O 16... Senhor presidente, pois não. Peço autorização de Vossa Excelência para me ausentar. Eu tenho um compromisso agora. Provavelmente ainda consiga voltar, mas não sei. Mas vou tentar voltar ainda para Fica à vontade, Excelência.
Chamo o mandado de segurança número 16, 2012, 14, 366. Desembargador Vigílio. Está em mesa, desembargador? Tá, excelência. Com as palavras. O impetrante é Romildo de Medeiros Pereira, advogado Deison Cabral Ferreira. E o impetrado é apenas o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Senhor presidente, senhores desembargadores, esse é idêntico ao já votado de número 13, há pouco, pelo desembargador Vivaldo Pinheiro. É identicamente, pela concessão da segurança em consonância com o parecer do Dr. Arlidio Brito Maia. Agora, concessão essa parcial, inclusive para confirmar a liminar, determina a implantação imediata. Tratando-se de pensionista, aposentado, melhor, de inativo. É o voto. Então a concessão é total, excelência? Total. Não, porque... é parcial. Hein? Vossa Excelência não mandou imediato? Pela concessão parcial da segurança. Não, porque não foi pedido. Não foi pedido? Não foi, senhor presidente. Não foi. Mas mandado de segurança, o efeito não é imediato? Não, nós temos discutido aqui sobre implantação imediata ou no trânsito de julgado. Mas aí, no caso, não foi pedida a implantação imediata? Não. Por isso que eu estou determinando que seja no mérito pela implantação imediata, até porque a liminar foi implantada já. Sim, implantação imediata. O que já foi feito. Mas porque eu não entendi o porquê parcial. Porque no pedido originário ele não assim pede a liminar que a implantação seja imediata. Ficou essa omissão no pedido, do pedido da petição inicial do advogado, e eu não posso interferir no pedido do advogado. Por isso que eu estou concedendo parcialmente. Parcialmente, nos termos do voto do relator. Todos de acordo? É a mesma processo. Mesmo assunto, está denegando por maioria. Pois não, excelência. A propósito do tema, excelência, sem querer ser impertinente, é porque essa coisa precisa, afinal, de se ter. Me parece que já está assentada, não obstante a respeitosa e respeitada a opinião contrária do desembargador Saraiva. Mas no caso anterior, que Sua Excelência julgou, em que se apontou também o secretário de administração, porque, na verdade, os próprios advogados têm dificuldade em identificar quem realmente seja a autoridade coatora, e fazem certo, eles preferem pedir mais do que terminar pedindo menos e ver sua petição, às vezes, indeferida. Joga todo mundo no bolo. Então, pedem e apontam ante as autoridades. Mas no caso que o desembargador Saraiva julgou, em que se apontava as duas autoridades coatoras, tanto o presidente do IPERN quanto o secretário não prestou informações e isso veio a juízo apenas para dizer o seguinte: em atenção ao mandado de segurança número tal, com liminar, informamos a Vossa Excelência que, de acordo com o que consta no banco de dados do sistema Ergon, a referida decisão foi implantada através do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Quem implantou foi o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, não foi ele. A partir da folha de pagamento do mês de dezembro de 2012. Então, o próprio presidente do IPED foi quem fez a implantação, quem cumpriu a decisão, porque tem autoridade para tanto. Apenas para... Já que nesse mandado de segurança discute também isso, não é, Excelência? Muito obrigado, senhor. Apenas para reforçar o meu entendimento. Sim, excelência. Já está reforçado, não precisa... Vamos dar prosseguimento ao julgamento. Do 17 ao 22 não pode ser julgado pela ausência justificada da relatora. Eu chamo de número 23. Mandado de segurança 2012-19-290. Desembargador do Dr. Assis Brasil. Está em mesa, excelência? Tá, excelência, está em mesa. Meu voto está disponível aí no sistema. É um mandado de segurança. A impetrante chama-se Maria da Silva, impetrada governadora do Estado do Rio Grande do Norte, impetrado secretário de Estado de Administração de Recursos Humanos. A emenda é a seguinte: é um processo semelhante ao julgado pelo desembargador Amauri, o primeiro que ele julgou. É o mesmo caso. Está da seguinte maneira emendado: constitucional e administrativo, mandado de segurança, servidor público estadual, preliminar de decadência, eu rejeito essa preliminar. E no mérito, ausência de implantação da remuneração prevista na Lei Complementar 432/2010, omissão da administração, violação a direito líquido e certo, alegada ausência de dotação orçamentária
e óbice no limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, impossibilidade, direito assegurado por lei, precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça, concessão da segurança. Agora, aí está a partir do julgado, do trânsito julgado, mas eu me rendo à maioria da Corte e determino a implantação imediatamente, como tem sido julgado aqui pela Corte, conforme o vereador Amauri exemplificou no voto dele, que é um caso específico aqui diferente do GTNS. Então, eu me rendo à maioria da Corte e faço a correção aqui para que a concessão seja imediata e não a partir do trânsito em julgado. Pois não, excelência. Então, a implantação imediata na forma dos precedentes, não é isso? Mantém a minha divergência, senhor presidente, desse particular. Então, concede em parte. O desembargador Saraiva concede em parte para a implantação após o trânsito em julgado. Eu chamo o mandado de segurança número de ordem 24, 2012, 16.572, também da relatoria do doutor Assis Brasil. Com a palavra, excelência. Pois não. O impetrante é Gonçalo Joaquim de Lima, o impetrado, o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que é o IPERN. Esse processo foi retirado de mesa há uns 15 dias atrás, porque eu pedi para examinar a preliminar suscitada pelo desembargador Saraiva Sobrinho, de que o secretário de administração não tinha sido intimado, não tinha sido chamado no polo passivo. Só que eu me convenci, como a maioria da Corte entende, que não é necessária a presença dessa autoridade administrativa no polo passivo. Então, o meu voto não tem nenhuma modificação, está da seguinte maneira emendado: constitucional e administrativo, mandado de segurança, policial militar aposentado, apontada a violação de direito à percepção de subsídio através de parcela única, nos termos da Lei Complementar Estadual número 463/2012, concessão somente aos militares da ativa, afronta a disposição expressa do artigo 13 da Lei Complementar 463/2012, não acolhimento na hipótese da alegada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, ademais, diante do disposto no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 101/2000, violação a direito subjetivo do impetrante, precedentes dos tribunais superiores desta Corte, concessão da segurança. Eu tive o trabalho até de trazer aqui, porque a Corte já decidiu que o IPERN tem autonomia administrativa para conceder, para fazer a implantação. Eu trouxe até aqui uma decisão, um voto do órgão de Previdência Social do Estado de Santa Catarina, no voto julgado por aquela Corte do Estado de Santa Catarina, que diz o seguinte: lá chama-se IPESC, né, Instituto de Previdência de Santa Catarina. O IPESC é uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, capacidade processual, autonomia administrativa, econômica e financeira, pelo que o secretário de Estado da Administração é parte ilegítima para compor o polo passivo da impetração, movida por servidores inativos e pensionistas cuja finalidade é afastar a cobrança de contribuição previdenciária. Nesse sentido, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, sendo autarquia, pessoa jurídica de direito público, autônoma e independente, tem capacidade processual para praticar atos processuais, ser parte dos processos. A capacidade processual é pressuposto de existência do processo e significa ter aptidão para realizar tais atos. Outro sim, a lei estadual daquela unidade federativa criou o mencionado instituto, dotando de autonomia administrativa e financeira, não havendo por que se falar na legitimidade passiva, tanto do governador do Estado e dos secretários de administração e da Fazenda. Então, senhor presidente, reforçando o meu voto com essa jurisprudência, eu concedo a ordem, mantendo o meu entendimento anterior, que não é necessária a presença do secretário de administração no polo passivo deste mandado de segurança. Pois não, excelente. O 25 também é idêntico, excelente? O 25? Exatamente. É idêntico, igual, e o 26 também, só exclui o secretário de administração. O 25 é a mesma coisa. Eu quero registrar aqui a posição do desembargador Saraiva, que ele denega a segurança.
No 24 e no 25. O 25 é no mesmo sentido, o 25. O 25 também, né? O 26 então, só exclui, né? por maioria, foi concedida a segurança. Vencido o desembargador Saraiva, que denegava, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Ok. Isso, o 25 também é o mesmo julgamento, a mesma proclamação. Isso. Okay? Julgado. O 26 é também de policiais, policiais militares. Mas no caso aqui, Vossa Excelência vai excluir o secretário de administração? Também excluo perfeitamente, seguindo o entendimento da Corte. Da Corte, com a exclusão do secretário de administração, que é essa Isso, posição. Perfeitamente. Isso? E o vencido que mantém o mantém, perfeitamente, ok? Entendeu? O 26. O Ministério são militares inativos? Da reserva, né? Policial militar aposentado. Da reserva, ok? Então, julgado. Vamos. Então, dando prosseguimento a feitos que independe de pauta, desembargador Saraiva Sobrinho, embargo de declaração, excelência. Tenho, senhor presidente. Senhor presidente, embargo de declaração em embargos infringentes de número final 2712, origem Tribunal de Justiça, embargante Ministério Público, embargados Raimundo Oswaldo Rocha e Maria Dena Fernandes, advogados Agamenon Fernandes de Ouro. A matéria parece simples, senhor presidente. Eu acredito que pela emenda eu farei o deslize. Processual civil, embargo de declaração em embargos infringentes. Ação civil pública de improbidade administrativa. Inexistência de ato configurador de ilícito extrapenal. Alegativa de omissão, pecha não verificada. Tentativa de rediscussão da matéria, inadequação da via eleita. Objetivo de pré-questionamento, impossibilidade. Mantença do deciso, conhecimento e rejeição, senhor presidente. Rejeição, alguma divergência, rejeição do conhecimento e rejeição dos embargos. Julgado, excelência. Acompanho o acordo, senhor presidente. Pois não, segue o acordo. Desembargador Expedito, Vossa Excelência tem um agravo regimental. Excelência, está em mesa, mas não tem quórum, excelência, só tem 7. Porque o desembargador Adércio, o desembargador Saraiva, o desembargador Cláudio É matéria que tem que ser julgada pelos titulares, né? E só tem 7. Ok, excelência. Então, eu quero que conste que está em mesa, viu, doutor? Ausência de quórum. Está em mesa para ser julgado, mas não tem quórum. Pois não, excelência. Expedito, eu queria que ficasse constando que eu trouxe o voto visto que pedi um conflito negativo de competência da desembargadora Zenei. Só para constar de estar em mesa. Pois viu? não, excelência. Pois não. Obrigada. Está aqui, está justamente aqui. É. Incidente da pedido de vista. Está aqui, excelência. Exatamente. Está em mesa, mas não pode ser julgado porque a relatora se encontra ausente. É feito registro. Vivaldo, desembargador Vivaldo. Agravo regimental. Então, o agravo regimental em ação rescisória, agravante é Instituto de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, IDEMA. Pronto, então permissão de leitura nas outras pastas. Adriano Lopes, advogado Antônio Luiz Bezerra, agravado Célio Dias Leão, agravada Delma Lúcia da Silva, agravada Maria das Dores Cruz Gomes. Ok, pode relacionar. Depois eu vou constar as suspeições. Segundo, agravante é o Estado do Rio Grande do Norte, procurador Ricardo George, agravado Jean de Paiva Leite Ouro. E agravo regimental em ação rescisória, agravado do Estado do Rio Grande do Norte e agravado Andriei Macedo de Andrade. Processo civil, agravo regimental, ação rescisória, GTMS, servidor do Judiciário, artigo 485.5 do CPC, descaracterização da demanda rescisória, configuração da inicial como sucedâneo recursal, inexistência de posicionamento do Supremo sobre a mencionada vantagem nem sobre a ADIM 4303, atração da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, indeferimento da inicial, extinção do processo sem resolução de mérito, decisão confirmada por provimento legal. E tem vários precedentes nesse sentido. Agora, a suspeição... Constar minha suspeição, todo GTN, excelência. Desembargador Judito também. Presidente, eu participo porque, embora eu afirme suspeição, como eu disse aqui o desembargador Valdo, a matéria é meramente formal, enfim, tudo se tratado de um agravo regimental em ação rescisória, então... Você antes acompanha o quórum. Suspeição da desembargadora Judito e desembargador Expedito. Por favor. Oi, não, tem quórum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com a Maurício, tem 10 comigo. Ok, julgado, excelência. Eu chamo o desembargador Saraiva. Vossa Excelência tem 3 agravos. É da vice-presidência, senhor presidente. Eu chamo aqui primeiro... da vice-presidência, né? Exatamente. Está colocado aqui na minha anotação. Pronto. Agravo regimental no recurso especial no mandado de segurança. Agravante Estado do Rio Grande do Norte. Agravado Alain da Fonseca Pedrosa. O procurador do Estado, Ana Karenina, e o advogado constituído Vitória Régia.
A emenda também, semelhante àquela que nós temos lido, é pequena, eu pediria permissão para ler. Processual civil, agravo regimental em face de sessão desta vice-presidência, delegando seguimento a recurso especial. Violação ao artigo 535 do CPC. Decisão embasada na súmula 83 do STJ. Via inadequada. Fungibilidade inaplicável. Inexistência de dúvida razoável. Não conhecimento nesta parte. Aí tem o segundo momento. Responsabilidade subsidiária dos sócios. Identidade da controvérsia do direito postulado com lide case RESP 1101-728 de São Paulo. Ordem de inclusão 95. Aplicação do artigo 543C, parágrafo 7, inciso 1º do CPC, desprovimento. Aqui, senhor presidente, na subemenda, é rápida também, eu digo o seguinte. 1. Da decisão que inadmite recurso especial com base na súmula 83 do STJ, na parte alusiva ao artigo 535 do CPC, cabível recurso de agravo e recurso especial com previsão no artigo 544 do CPC. Inexistindo dúvida razoável a respeito do recurso a ser interposto, inaplicável a fungibilidade recursal. Não conhecimento do agravo neste ponto. No segundo momento, havendo coincidência entre a orientação firmada na decisão que é recorrida e o julgamento do recurso repetitivo, é de se manter a negativa de seguimento ao recurso especial com base no 543C, parágrafo 7 do 1 do CPC. Tem vários precedentes aqui, todos de acordo com o relator, julgado em bloco, todos três, a mesma não, matéria. É um pouco diferente. Então com a palavra, senhor. Aqui também o agravante é o Estado do Rio Grande do Norte, através da Procuradora Juliana, e o agravado é o município de Elmarinho. Eu digo processual civil, agravo regimental, decisão da vice-presidente negativa de segmento a recurso extraordinário, tributário ICMS, repartição de receitas, programa de incentivo fiscal, retenção pelo Estado da parte da parcela pertencente aos municípios, inadmissibilidade pelo artigo 543B, parágrafo 3º do CPC. Identidade da controvérsia do direito postulado com lide case, no recurso especial 572-6762 Santa Catarina, é o tema 42, desprovimento regimental, senhor presidente. Todos de acordo com o relator? Ainda tem, excelente? Tem o terceiro, senhor presidente, e o último. Pois não, senhor. É agravo regimental no recurso extraordinário em apelação civil, agravante Estado do Rio Grande do Norte, através da procuradora Jaqueline Maia Rocha Bezerra. E o agravado é Leane Ricardo Fernandes, de Lucena, através da advogada Adriana Cavalcante Magalhães. Eu digo processual civil, agravo de instrumento convertido em regimental, nos modos na questão de ordem, número no AI, agravo de instrumento 760358, Sergipe, STF. Decisão da vice-presidência inadmitindo o recurso extraordinário. Servidor público estadual, GTNS. Tem coro. Inadmissibilidade pelo artigo 543A, 5º do CPC. Identidade da controvérsia de direito postulado com lide case no AI 746996, tema 257 do STF. Desprovimento regimental. Aqui eu faço a emenda, uma subemenda mais só explicativa. Desembargador Judite quer que anota suspeições, desembargador Expedito. Suspeição de GTNS. Ok, julgado, excelente. Obrigado, senhor. Ainda tem, excelente? Tenho não, senhor presidente. Muito obrigado. Conflito negativo. Desembargador Maurício tem 2. Uma palavra, excelente. Pois não, excelência. Conflito negativo de competência. A origem, primeira vara criminal da comarca de Mossoró, suscitante é o juízo de direito da primeira vara criminal da comarca de Mossoró, suscitado o juízo de direito do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher daquela mesma comarca, entre partes o Ministério Público e Vicente Ananias Neto. Os processos são absolutamente idênticos, apenas no segundo, o 1736 disto 2, entre partes do Ministério Público e Danilo Emerson Nogueira de Medeiros, mas suscitante e suscitados são os mesmos juízos. Senhor presidente, essa matéria aqui trata exatamente de conflito negativo de competência entre os juízos já anunciados, em que envolveu o julgamento de um crime contra a mulher. Foi julgado pelo juizado, pelo juiz de direito do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Mossoró. Foi condenado a uma pena de detenção, depois convertida para prestação de serviços. E o que se discute aqui, qual seria o juízo competente para
execução da pena. O juiz da primeira vara criminal da comarca de Mossoró, que detém a competência para as execuções penais, entendeu que não seria o competente por se tratar de processo oriundo de violência doméstica e familiar contra a mulher, invocando o artigo 14 da Lei 11.340, entendeu que seria incompetente, daí suscitado o conflito. Eu confesso que procurei algum precedente nesta corte e não encontrei. O parecer da Procuradoria de Justiça em ambos os processos é no sentido de que a competência seria do juízo suscitante, qual seja o da primeira vara criminal da comarca de Mossoró, que segundo a nossa lei de organização judiciária é quem detém a competência para as execuções penais. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu estou decidindo, em que pese o processo tenha tramitado perante o juizado da violência doméstica, porque originariamente era da competência daquela vara, e afinal julgado e condenado o réu, a execução da pena ela deve ser acompanhada e processada pelo juízo da comarca, da primeira vara criminal da comarca de Mossoró, primeiro porque a nossa lei de organização judiciária é quem estabelece essa competência. E ademais, a própria lei de execução penal também quem remete à lei de organização judiciária o estabelecimento de competências a cada tribunal. E é o que ocorreu o que ocorre na nossa lei de organização, que diz que o juízo da primeira vara criminal da comarca de Mossoró, no caso em espécie, é quem tem a competência para as execuções penais, em que pese o artigo 14 da lei de agência, da lei chamada Lei Maria da Penha, se refira à criação do juizado da violência doméstica contra a mulher, e que diga que, inclusive, há uma recomendação do CNJ para que os tribunais criem essas varas especializadas. Mas, em relação à competência, a fixação da competência, a lei da execução penal, que, a meu ver, continua em vigor, não foi revogada pela Lei 11.340, a denominada Lei da Maria da Penha, a lei de execução penal continua em vigor e é ela quem remete aos tribunais a incumbência de se estabelecer essas competências, que no nosso caso o artigo 35 da nossa lei é quem diz que seria o juízo competente, o juízo da primeira vara criminal da comarca de Mossoró. É nesse sentido, senhor presidente, que eu estou votando em ambos os processos. E houve a necessidade de leitura do voto, algumas considerações. Tenho aqui, trouxe como paradigma algumas decisões de alguns tribunais de Minas Gerais, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em casos absolutamente idênticos, em que há um aparente conflito entre o artigo 14 da Lei 11.340 e o próprio teor da Lei de Execução Penal e também da Lei de Organização Judiciária dos Estados, mas que esses tribunais, de onde eu colhi esses precedentes, todos caminham no sentido de dizer que o competente é aquele juízo que é previsto pela Lei de Organização Judiciária. No nosso caso, seria exatamente o do juízo suscitante, vale dizer, o juízo da primeira vara criminal da comarca de Mossoró. É assim que estou votando, senhor presidente. Alguma divergência em relação ao voto do relator? Excelência. Pois não, excelência. Senhor presidente, desculpe. Era só para acrescentar um argumento a mais ao seu voto, de Vossa Excelência, que poderia também ser conveniente, que é o artigo 41 da própria lei de violência doméstica, que diz: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099,
que é a lei dos atos especiais. Então, é mais um reforço que poderia ser garantir, além da competência da lei de organização judiciária. Doutor Gustavo Marinho. Senhor presidente, essa matéria traz algumas conotações de ordem assim, de cumprimento de pena no caso foi condenado na pena alternativa, né? Alternativa. Então, eu gostaria só de deixar para reflexão até que essas varas em si, elas não são dotadas ainda de estrutura para acompanhar as penas, principalmente essas de penas da Maria da Penha, em que geralmente os condenados são submetidos a determinado tratamento específico para se ressocializar, digamos assim, perante as suas vítimas. Então, deixa a reflexão da Corte, da presidência em si, para que, tanto aqui em Natal já temos uma parceria com o Ministério Público, com a doutora Fernanda, que está capitaneando um projeto lá do Ministério da Justiça, em que há psicólogos, assistentes sociais e tudo. Agora, em Mossoró ainda é muito carente disso. Então, deixa aqui a presidência para eu refletir e pensar na estruturação da primeira vara, já que vai tomar conta, eu acompanho o voto do embargador Maurinho, mas deixa a reflexão da Corte. Vamos pensar e ver se a gente acha uma solução. Ok. Todos de acordo com o relator. Julgado. Bem, esgotado aos feitos que independem de pauta, está registrado aqui o pedido de vista da desembargadora Judite, que não vai poder ser julgado em virtude da relatora se encontrar ausente justificadamente. Vamos para a pauta anterior. Tem o primeiro e o segundo da juíza Sueli. Eu chamo de número 3, embarco a execução 2012-17, 379. Relator desembargador Vivaldo, revisor desembargador Saravia, GTNS. Com a palavra, excelência. Serão anotadas as suspeições respectivas. O processo já identificado. O Estado embargado é Liliane Valéria da Silva, advogada Natália de Silva. Constitucional Administrativo, Processual Civil, embargo da execução, excesso na execução do acordo, juros de mora, razão do 0,5%, correção monetária, tabela 1 da Justiça Federal, isenção de custos processuais declarada, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, artigo 3334, condenação em honorários de sucumbência, artigo 20, parágrafo 4 do Código de Processo Civil, arbitramento pelo órgão julgador, pagamento do valor exequente pela via do precatório, requisitório, procedência dos embargos à execução. Eu estou julgando procedente dos embargos ante a constatação de excesso na execução, de modo a prevalecer a planilha juntada pelo Estado do Rio Grande do Norte a ser corrigida pela tabela 1 da Justiça Federal, com juros de mora contada a intimação do mandado, ressaltando que o pagamento deve ocorrer pelo regime precatório. Todos de acordo com o relator? De acordo. Julgado. O número 4, o desembargador Dilermano, está ausente, e também o número 5. Eu chamo de número 6, ação civil originária 2012, 79-72. Relator, desembargador Vigílio Macedo. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, é apenas para solicitar a retirada de pauta, não é de mesa, de pauta, porque foi encaminhado com a solicitação de pauta para julgamento, mas eu verifiquei depois que não tinha sido encaminhado ao revisor. Então, para consertar esse erro, eu estou pedindo a retirada de pauta para encaminhar o respectivo revisor e depois com os atos consecutários. Pois não, excelência, deferido o pedido. Esgotada a pauta anterior, vamos à pauta do dia. Revisão criminal 2012-17, 560, relator desembargador Vivaldo, revisor desembargador Saraiva. Está em mesa, excelência? Está em mesa. Com a palavra. Requerente da revisão criminal Neumann Almeida de Azevedo, advogado João Cabral da Silva, querida Justiça Pública. Trata-se de revisão criminal ajuizada por Neumann Almeida de Azevedo, através de advogado legalmente habilitado, em face de acordo proferido pela Câmara Criminal desta Igreja Corte, que nos autos da apelação criminal de registral deu parcial provimento ao recurso para reduzir o quantitativo das penas impostas ao requerente para 10 anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias multa pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput da Lei 11.343, 2006 e 16, caput da Lei 10.826, 2003. Em suas razões, defende o requerente o cabimento da ação de revisão criminal com base no artigo 621, inciso 1 do CPP, diante da inobservância ao disposto no artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343, 2006. Diz que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício,
requer o deferimento do presente pedido, modificando-se a respeitável sentença condenatória. Com vista dos autos, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da ação, ante o argumento de que não apresentada qualquer prova nova, a propositura da ação revisional como sucedâneo de recurso de apelação torna-se inviável. Caso ultrapassada a preliminar, opinou pela improcedência da revisional, é o relatório. Em discussão, o relatório aprovado. Pode votar, excelência. A preliminar eu estou rejeitando, porque, conforme já foi... Aliás, não é nem rejeitando. Transferindo para o mérito. É para o mérito, é. Eu estou transferindo para o mérito, já foi assentado pela... Todos de acordo com a transferência para o mérito da preliminar. Pode prosseguir, excelência. No mérito, eu digo que o requerente pretende, com o ajuizamento da revisional, que lhe seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, que foi negada pela Egrégia Câmara Criminal. Não vejo como a pretensão possa ser acolhida. Transcrevo o artigo 33, na parte, parágrafo 4, na parte que interessa, que diz: não se... as pessoas poderão ser reduzidas as penas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em pena restritiva de direito, desde que o agente seja primário, mas até não se dedique às atividades criminosas. E digo que deverá, então, no caso, o requerente deveria comprovar para fazer juízo ao benefício que possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltadas para o crime. De acordo com os documentos juntados aos autos, no momento da prisão em flagrante, foram encontradas na residência do requerente 5 gramas de cannabis sativa, popularmente maconha, 9,455 gramas de alcaloide de cocaína. No acordo, o relator da apelação criminal asseverou que não foi a minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 não foi considerado porque o recorrente guardava em sua residência 2 tipos de entorpecentes, um dos quais cocaína, cuja capacidade de causar dependência é elevada, bem assim 2 balanças de precisão, circunstância a comprovar a intensa atividade mercadológica. Então, com essa, cito aqui precedentes do STJ, vou ler apenas um aqui da ministra Laurita Vaz, que ela diz: os requisitos legais para a aplicação da minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 não se encontram devidamente preenchidos na espécie, já que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fato probatório, concluíram que o paciente dedicava-se à atividade do tráfico. Cito outros precedentes do STJ, estou concluindo dizendo que não há nos autos qualquer prova no sentido de que o requerente possui atividade lícita e habitual, tendo mesmo inclusive informado por ocasião do seu interrogatório no inquérito policial que estava desempregado, que corrobora ainda mais a tese de que ele se dedicava à atividade criminosa. Então eu estou em harmonia com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, julgando improcedente a pedido revisional. Pois não, excelência. Como voto o revisor? Sem nenhuma divergência, senhor presidente. Todos de acordo com o relator? Julgado. O de número 2, o incidente de uniformização, o desembargador Amaury, por motivo justificado, precisou se ausentar da sessão. Desembargador Amilcar. Desembargador Amilcar, desculpe. O 3 e o 4 da desembargadora Zeneide também está ausente por motivo justificado. Eu chamo o número 5, ação civil originária 2012-13041. Relator, doutor Gustavo Marinho. Revisor, doutor Assis Brasil. Está em mesa, excelência? Está, excelência. Com a palavra, excelência. O autor é o município de Goianinha, o réu é o estado do Rio Grande do Norte. Essa ação aqui, excelência, foi promovida pelo município de Goianinha no intuito de requerer o cumprimento de um convênio firmado para o transporte de estudantes do município, firmado no dia 5 de março do corrente ano. Só que o Estado não repassou os recursos. Então, eles manejaram essa ação civil originária no intuito de fazer valer o convênio firmado. O Estado, ao ser intimado, veio aos autos e concordou com o pedido, anuiu com o pedido. A liminar foi anteriormente concedida e aqui eu estou julgando o processo, até peço distinto com julgamento do mérito, né?
e peço aqui o parecer oral da... Em virtude do Estado haver atendido a haver pretensão... reconhecido a pretensão aduzida pelo município do Aninho. Vossa Excelência está levantando a preliminar de extinção do processo. Estou jogando o mérito mesmo. Ah, do mérito. Mas com julgamento do mérito, com julgamento do mérito. Ok. Né? Com o parecer oral. Está de acordo com a preliminar de Vossa Excelência, em consonância com o parecer oral. Todos de acordo com o relator? Perfeitamente. Julgado. Há mais algum assunto a ser tratado? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.